poder constituinte é o poder, força ou autoridade de criar, modificar, alterar, revisar e revogar, ou adicionar algo à Constituição do Estado. O poder constituinte pertence ao povo, mas quem exerce esse poder é os representantes. O poder constituinte não deve ser confundido aos demais poderes constituídos, uma vez que é ele que estrutura a Constituição. Contudo, o Poder Executivo, o Legislativo e o Judiciário estão abaixo do Poder Constituinte. O Poder Constituinte é fruto da mudança de mentalidade da Idade Média para a Idade Moderna. Isso acontece no século XVIII, na França, com a substituição do teocentrismo para o antropocentrismo. São divididos em duas espécies, originário ou de primeiro grau, ou derivado ou de segundo grau. O poder originário implanta uma nova ordem no país, rompendo por completo a ordem anterior. O objetivo deste é criar um novo Estado. As suas características são inicial, ilimitado, autônomo, incondicionado e soberano e permanente. A primeira característica inicial é que a Constituição é a base da ordem jurídica. A característica ilimitada não está sujeita à forma prefixada para a manutenção da vontade. Requisito autônomo dá ao Poder Constituinte autonomia para estruturar uma nova Constituição, competindo a ele decidir o que é melhor para a sociedade. Este não detém o poder supremo ou arbitrário, pois existe limitação da ordem política que deve ser observada. Outra característica é incondicionada e soberana. Isto quer dizer que o poder limitado não está limitado a qualquer regra de forma ou de matéria da legislação anterior. A última característica se baseia na permanente. Ela não se esgota com uma nova Constituição. A Constituição ela tende a se renovar. Exemplo, a Constituição de 1948, a Constituição de 1988. As formas de manifestação do poder constituinte originário é dividida em outorgada e promulgada. A outorgada, o poder constituinte é realizado por uma única pessoa ou por um grupo de pessoas restritas, sem representação popular. Temos como exemplo a Constituição de 1824 e a de 1937, que foram outorgadas pelo chefe do Poder Executivo. Já a promulgada, o poder constituinte é exercido por representantes do povo. Exemplo, a Constituição de 1988. A natureza do poder constituinte se divide em duas grandes teorias. A primeira é o poder do fato e a outra organização é o poder do direito. O poder do fato, o direito, está na ordem jurídica política e é a obra do poder constituinte, livre, sem limitações e sendo positivo. Já a titularidade, ela é atribuída à nação. O povo está sempre ativo nas manifestações. O poder constituinte derivado ou de segundo grau, instituído e limitado pelo poder constituinte originário, consiste na capacidade de os Estados-membros conceberem e alterarem as constituições estaduais e, nos casos dos municípios, de editarem e modificarem as leis orgânicas municipais. Além disso, o poder constituinte derivado pode ser utilizado para atualizar ou reformar a Constituição atual, seja por meio de revisões periódicas ou por emendas constitucionais. Logo, ele é dividido em poder constituinte derivado de reforma e decorrente. O poder de reforma serve para modificar as normas constitucionais já existentes através de emendas constitucionais, a fim de atender às necessidades da sociedade. Já o poder decorrente é o poder dos Estados-membros para elaborar e modificar suas próprias constituições, garantindo a maior autonomia para o corpo social federativo. O poder constituinte derivado de segundo grau é caracterizado como subordinado, já que deve respeitar os fundamentos estabelecidos pelo poder constituinte originário dispostos na Constituição. Condicionado, pois qualquer reforma deve ser realizada harmonicamente à Constituição Federal. Limitado, posto que deve obediência às normas de elaboração impostas, bem como ao conteúdo da Constituição Federal, que não pode sofrer alteração. Restrito, pois é limitado e reduzido. E transitório, uma vez que dura apenas em um certo intervalo de tempo.
Os limites do poder constituinte sempre estará ligado ao poder constituinte derivado, uma vez que o originário trata-se do poder absoluto de fato, no qual não dá espaço para qualquer limitação de ordem jurídica. Os limites do poder constituinte derivado são estabelecidos pelo poder constituinte originário, onde a qualquer momento pode sofrer limites explícitos que são classificados como materiais, circunstanciais, formais e temporais. Os limites materiais dizem respeito às matérias que não podem ser objeto de emenda expressos ou implícitos, tal como no artigo 60 da Constituição Federal, parágrafo 4º, inciso 1, 2, 3 e 4, que além de encontrar os limites materiais, também está presente os limites circunstanciais que proíbem emendas ou revisão durante situações de grave comprometimento da estabilidade democrática, como o estado de sítio, de defesa e intervenção federal. Os limites formais obrigam que a emenda através de 3 quórum de 3/5 em 2 turnos de votação em sessão bicameral. E, por fim, os limites temporais ou procedimentais que a Constituição Federal estabelece que a revisão ocorreria após 5 anos da promulgação da Constituição, não existindo limites temporais para a reforma por meio de emendas.